Feliz de conhecer mais um pouquinho do povo de Deus. Igreja linda, né? Muitas rosas aqui. Eu achei tremendo vocês aqui. Gente que faz parte do grupo de senhoras, quando a gente vê assim cheio, a gente fica muito feliz. Trago também um abraço do meu pastor Antônio e da sua esposa missionária Helena, como também toda a comunidade Filadélfia. Como meu nome é Ângela, né? Missionária pela Misericórdia. Como o pastor Danilo falou, nos conhecemos há algum tempo, congregamos não muito tempo, porque assim que eu cheguei, ele ficou pouco tempo, o Senhor já tirou para outras terras, mas a sua mãe Lúcia, nós congregamos muito tempo, né, Lúcia? Juntas, a glória de Deus. E assim também, como naquela terra, o Senhor também me tirou, já me plantou em outra, porque quando nós estamos para fazer a vontade do Senhor, nós vamos onde Ele nos ordena estar. Eu já entendi do Senhor que nós somos como uma mudinha. Quando a árvore está grande, a muda tem que ir para outro lugar, porque senão ela fica ali, ó. E aí o Senhor tira e nos leva para poder ajudar em algum lugar que Ele queira. Logo, quando eu me converti na Igreja Batista, Betânia, e eu achava que de lá eu não saía mais. Era lá e morreria ali. Mas aí o Senhor me chamou para o fogo, me levou para o Pentecostal. E ali eu orava sempre, eu pedia sempre a Deus que eu queria muito ver o sobrenatural dele. E para mim, logo no início de minha conversão, eu achava que esse sobrenatural era apenas falar em línguas estranhas. Para mim já estava bom demais, de bom tamanho, era maravilhoso. Quando o Senhor me levou naquele lugar e eu vi todo aquele mover do Espírito Santo, eu falei, eu quero isso para a minha vida. E o Senhor, pela misericórdia, Ele me colocou ali naquele meio. E hoje eu louvo ao Senhor. Eu sei que muitas vezes alguns taxam o ministério pentecostal de uma maneira errônea, mas aquele que verdadeiramente está lá para servir ao Senhor, a gente sabe quanto o Senhor trabalha. Porque nós, às vezes, irmãos, nós queremos colocar o Senhor em uma caixinha, modelar Ele da forma que nós achamos que Ele é. Mas Ele é muito além daquilo que nós nem podemos imaginar, porque nós não temos capacidade. Mas somos vasos em suas mãos, e Ele usa da forma que Ele quer usar. Não sou uma pregadora, mas eu sou uma serva do Deus Altíssimo. Sou um vaso em suas mãos, e Ele me usa da forma que Ele quer usar. Eu tenho que dizer algo para os irmãos. Eu sei que o que Ele trouxe no meu coração é para a minha vida e para a tua vida. Tu não vai sair daqui hoje da mesma forma que tu entrou, porque em lugar que Jesus está, a gente não sai do mesmo jeito. E eu sei que Ele está aqui, Ele está presente, Ele está no meio de nós. E eu sou daquela que gosto de glória, e creio que não é proibido dar glória aqui, né, pastor? Então abra a tua boca e dê um glória para o Senhor, porque Ele merece. O nosso Deus merece, irmãos. Hoje é um dia importante para nós, um dia internacional da mulher. E eu creio que tudo que nós conquistamos, disso eu não tenho dúvida, foi o nosso Deus que nos deu. Quando olhamos para o que o Senhor faz por nós, irmãos, se outrora olhar lá, séculos atrás, que a mulher nem nome tinha dentro da Bíblia, que poucas são as que citam os nomes delas, e hoje eu posso subir em um púlpito e pregar a palavra de Deus, olha para ver as conquistas que o Senhor nos dá. Veio aqui as profissões, como a irmã falou, da professora me representou também, né? E tantas outras. Mas uma que eu falo para o Senhor, falo, Deus, a dona de casa. Essa é maravilhosa. Ah, irmã, mas a gente nem renumerada é. Você sabe por quê? Porque não tem como renumerar. O único que pode renumerar a dona de casa é Deus. É Deus. Porque, irmãos, cuidar de família é privilégio. A gente só sabe dar esse valor quando você precisa sair da sua casa e deixar sua família para você trabalhar fora, como já aconteceu comigo. Hoje eu voltei de novo, eu quero ficar lá tomando conta dos meus. Aí a gente valoriza. Porque tudo que o Senhor nos dá é de valor, irmãos. É de valor. E vamos adorar e glorificar Ele por tudo. Porque todo o processo que nós passamos é para crescimento, é para estar mais próximo do Senhor.
Então, que vocês, mulheres, hoje, nesse dia, se sintam abraçadas, se sintam valorizadas, se amem, se amem. Nós precisamos nos amar. Minha mãe, ela diz assim para a gente, se vocês não se amam, quem é que vai amar você? Porque primeiro nós temos que nos valorizar, nos amar, para que também recebamos. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não me amo, como é que eu posso amar o meu próximo? Não é verdade? Então, se valorize. Bem que você é preciosa. O Senhor nos chama de preciosas. E nós as somos. Amém, irmãos? Então, deixo assim, um beijo no coração de cada uma de vocês. Amém? Então, sem demoras, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 17. Em nome de Jesus. Lucas 17. Versículo 32. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Todos encontraram? Então diz assim a palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Repita comigo, por favor. Lembrai-vos. Até aqui. Deus santo, Deus poderoso, essa foi a palavra que tu colocou no meu coração. Que eu venha diminuir agora, Senhor, que tu apareça. Eu sou instrumento em tuas mãos, os meus lábios é teu, Espírito Santo. Fala aos nossos corações de acordo com tudo quanto o Senhor quer falar. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante, quando eu pedi ao Senhor, a palavra, quando o convite veio, quero agradecer muito o convite, pastor. Eu falei, Senhor, o que é que eu vou levar? E veio esse versículo, lembrai-vos da mulher de Ló. Como é o Dia Internacional da Mulher, eu fiquei procurando, falei, Senhor, eu queria falar de alguma mulher da Bíblia, né? Agora, a mulher de Ló, achei muito interessante. Porque a mulher de Ló, a gente só conhece ela como a mulher de Ló. Tem o nome dela. Tem falando da mulher. E aí, então, eu disse ao Senhor, por que a mulher de Ló? E o Senhor veio trazendo ao meu coração. Irmãos, a mulher de Ló é tudo aquilo que eu e você não devemos ser. E quando ele está dizendo aqui a mulher, ele não está falando do gênero mulher. Ele está falando da igreja dele. Ele está pregando para a igreja. E essa palavra que o Senhor me deu, ela não é direcionada para ímpios. Ela é direcionada para o povo de Deus, para aqueles que são salvos. E, obviamente, também cabe àqueles que ainda não são. Mas, em priori, é para nós. E aí, então, eu fui dar uma estudadinha um pouco, que a gente precisa. E eu fui entendendo o que o Senhor quis me dizer. Para a gente começar a entender um pouquinho do que o Senhor quer nos dizer, Ele foi me trazendo. A mulher de Ló, ela era prima dele. E ali eles se casaram. Porque naquela época se casavam com a parentela, tanto é que Abraão era meio irmão de Sara. Eles se casavam. Quando Abraão deu a ordem, que o Senhor deu a ordem para Abraão e ele saiu, ele levou Ló. E juntamente eles dois foram conquistando. E ali Ló foi se tornando também um homem rico. E a mulher de Ló, obviamente, foi usufruindo de tudo o quanto seu marido conquistava. Quando Abraão chegou para ele, fez a divisão, que ele procurasse o lugar que ele quisesse ficar, que ele colheu a Campinas, eles foram para Sodoma, ali ele já chegou próspero. E chegando ali, ele foi aceito como estrangeiro, ele foi aceito no meio daquele povo. E ele só foi acrescentando, enriquecendo cada vez mais. E ela se tornou uma mulher importante naquele lugar. Com certeza, ela abria a porta da sua casa, dava banquetes para a alta sociedade daquele lugar. Também era convidada por eles. Ló se tornou um dos juízes daquela cidade, então não era pouca coisa, ele era muita coisa ali, ele era muito conhecido. Só que a mulher de Ló não sabia de algo, que aquela cidade estava condenada por Deus. Que aquela cidade seria destruída por conta do pecado que assolava aquele lugar. Mas ela, como não sabia, ela fazia tudo, ela dava festa,
Ela saía para os lugares, comprava e vivia a vida normal. Até que o dia que o Senhor decidiu ia destruir Sodoma e Gomorra, então 2 anjos desceu. Mas antes disso o Senhor falou com Abraão. E Abraão ainda fez uns questionamentos ao Senhor, porque o Senhor destruiria ali, se ele houvesse 50, se ele destruiria, ele disse que não, se 45, ele disse que não, e ele foi negociando com Deus, por conta do seu sobrinho, que ele sabia que estava lá. Até que o Senhor falou, se não tiver 10, se tiver 10, eu não destruo, mas nem 10 tinha ali. Mas o Senhor, por amor a Abraão, e aqui eu abro um parêntese e digo, irmãos, por amor de mim, por amor de você, Deus faz coisas por nós que nós não imaginamos. Por amor de nós, o Senhor dá livramentos invisíveis que nós não imaginamos. Por amor de nós, muitos dos nossos hoje estão ainda respirando por causa das tuas orações. Porque o Senhor, Ele escuta. Eu tenho 3 filhos e 2 deles eu sei que está vivo por conta dos joelhos. Porque o nosso Deus, por amor de nós, Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. É por isso que devemos ser fiéis ao Senhor, como Abraão foi fiel a Deus. E ali então, irmãos, por amor dele, então o Senhor resolveu que salvaria Ló e a sua família e todo quantos Ló pedisse para que fosse. E então ali foi aqueles 2 anjos. Aquela cidade estava de uma forma tão grande de pecado, de abomínio, de iniquidade, de transgressões, que já cheirava mal as narinas do Senhor. E ali então, quando aqueles 2 anjos chegaram, e eles passaram de frente à casa de Ló, Ló os viu e logo os reconheceu como estrangeiro, e sabendo o local onde ele vivia, a cidade que ele vivia, a violência que era ali, então os convidou para que ele os adentrasse e dormisse lá. Eles ainda disseram que não, que eles iam ficar ali. E eles disseram que não, que eles entrassem. Fizeram com que eles entrassem. E eles foram. Ali aquele povo ficou sabendo e se reuniram. Aqueles homens. Fala-se que dos bairros todos vieram até a porta de Ló. E ao bater ali, chamou. E Ló saiu. E eles pediram que trouxesse os 2 homens para que eles os conhecessem. Mas esse conhecer não é dizer prazer, pastor Danilo. Não. Os conhecer que ele dizia ali era abusar sexualmente mesmo daqueles 2 homens. E eram milhares e milhares de homens. E ali então, Ló pediu por tudo que eles não fizessem aquilo, porque aqueles homens estavam debaixo do seu teto. Até mesmo ofereceu as suas 2 filhas virgens, para que eles pudessem pegar, para não fazer mal para aqueles homens. E eles então responderam a Ló, que então faria com Ló pior do que iam fazer com os 2. E foi no momento que os anjos do Senhor cegaram aqueles homens e então trouxe Ló para dentro e fechou aquela porta. E o interessante chega aqui, que eu acho. Quando foi chegado aquele momento, que está lá em Gênesis 19, ele diz assim, os anjos chegam para Ló e falam, Ló, essa cidade vai ser destruída. Pegue sua esposa, suas filhas, e se tiver genros também, e saia. Agora pensa bem, irmãos. De imediato, Ló falou, vamos? Não. Ló resistiu. A esposa, então, eu saí, deixar tudo que eu conquistei, minha casa, tudo bonito, tudo que eu tenho, minhas roupas, minhas peças de arte raras, eu deixar tudo? Não, Ló, você está ficando louco. Como é que você coloca 2 homens que você nem conhece? Esses homens loucos, isso aqui já é coisa de pregador que sai imaginando as coisas. Como é? Porque eu acho que eu agiria dessa forma. Como é que você vê 2 pessoas que você nunca viu, você não conhece, e você coloca dentro de casa, e ele diz que vai destruir, que Deus vai destruir uma cidade, quer que nós saiamos, sem que levamos nada de tudo que nós fizemos, de tudo que trabalhamos, de tudo que conquistamos, deixar para trás? Não. Ah, isso não tem como. E ali Ló
ele ficou com aquilo que a sua esposa dizia. E no versículo 19 de Gênesis, no capítulo 19 de Gênesis, versículo 13, diz assim: E amanheceu e os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça a injustiça dessa cidade. Os anjos apertam Ló para que ele haja, para que vá. Porque o que ele estava apegado era com as coisas que eles tinham conquistado. E de fato, irmãos, não é tão estranho assim. Porque a gente você conquistar e de repente você ter que deixar, às vezes logo de início a gente até condena. Mas quando você vai parar e analisar, você fala, aí a gente pensa mesmo um pouquinho. Não é uma coisa que você larga tudo de vez. E aqui então no 16 diz assim: E ele porém demorava-se, ele demorava de tomar a decisão. E aqueles varões que pegaram pela mão, o pegaram pela mão, pegaram também pela mão da sua mulher e das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e o puseram fora da cidade. Então, irmãos, chegou ao ponto de que os anjos tiveram que pegar pelas mãos deles para que o tirasse da cidade. Porque mais abaixo vai dizer que se eles continuassem, eles atrasavam o que os homens vieram fazer, que os varões vieram fazer, a missão que os anjos vieram fazer. Eles não poderiam destruir a cidade enquanto não tirasse a família de Ló da cidade, ou a fidelidade de Deus. E aí eu me apaixono pelo meu Senhor. Ele é maravilhoso demais. Aquilo que ele te promete, debaixarai, canchuramanai, pode levar tempo para mim, pode levar tempo para ti, debaixaramanai, mas ele cumpre porque ele é fiel à sua palavra. Nada daquilo que o Senhor diz para mim e para ti, irmãos, não vai se cumprir. Pode passar o tempo que passar. Eu sou promessa da minha avó. Ela faleceu sem me ver convertida, mas eu sou promessa dela. Ela não estava aqui na terra, mas o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu para ela, porque ele é fiel para cumprir. Então, muitas coisas eu e você podemos até não ver com os nossos olhos, mas temos a plena certeza que se cumprirá, porque se ele prometeu, ele cumpre, porque Deus é fiel. Ele não deixa nos perecer de forma nenhuma, irmãos. Em forma nenhuma. Pode a situação estar totalmente adversa, como estava para Ló e sua família. Mas Deus cumpre. Deus cumpre. E ali ele os tomou e os levou. E ainda disse aqui, que aconteceu que tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escape para lá, para o monte onde vocês não perecerão. Eles foram. 4 saíram daquela cidade. 4 salvos. Entendam que 4 salvos saíram, porque eles estavam sendo salvos da destruição. 4 salvos. Rabai, Sharai, Canchuramanai. Heridei, Sharai, Canchuridei, Sharai. E o Senhor pergunta a nós nesse momento: quantos aqui são salvos? Ah, Sharai, eu sou. Eu sou. Em nome de Jesus, com todo me espelhei, mas eu sou. Tu não é, não? Mas igreja, você está igual Ló? São salvos ou não são? Amém. Eu fiquei até com medo por um instante. Irmãos, 4 salvos. Mas um se perdeu no caminho. Ela foi. Ela cumpriu 3 ordens dos anjos. Ela escapou pela vida dela. Ela continuou a correr até a Campinas. E chegou quase no caminho. Mas no momento que ela começou a sentir aquele calor, porque começou a cair fogo e enxofre do céu. Devia ser um calor insuportável. Quando ela começou a ver aquilo, eu creio que ela se lembrou: ai, minha casa. Ah, meus vestidos. Ou quem sabe os meus móveis. De alguma coisa ela se lembrou. E ela olhou para trás. E como todos nós sabemos, ela se converteu em uma estátua de sal. Você pode dizer, mas missionária,
Ela só olhou para trás, foi nada demais. Talvez por curiosidade, você está correndo e você olha para ver o que estava acontecendo. Mas a ordem foi: não olhe para trás. E aqui é algo muito sério, irmãos. É o que Deus nos ordena. Aquilo que Ele ordena, nós temos que cumprir. Risca. Mas somos tão desobedientes ao Senhor. E quantas vezes Ele ordena e fala conosco, usa pregadores, usa uma criança, usa quem Ele quiser usar e fala, e nós não acatamos. Depois estamos passando as pelejas e ainda perguntamos: mas Deus, por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz, Senhor? Todo dia eu estou na igreja, eu dizimo, eu oro, eu jejum, eu entro em campanha, eu saio de campanha. Como é que está a obediência? Porque ela desobedeceu. Eram 4 ordens. Não adianta, irmãos, a gente cumprir 99 e não cumprir 1. Não vai adiantar. Porque aquilo que Deus nos ordena, nós temos que cumprir. É a sua palavra. Da palavra Ele fala: ai daquele que tira e ai daquele que acrescenta. Nós temos que ter muito temor e tremor da palavra, porque ela é viva e ela é eficaz até hoje. Esse fato se aconteceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, mas Jesus se lembrou. Quem se lembrou da mulher de Ló foi Ele. Foi quando Ele estava falando do fim dos tempos. E olha o que foi que Ele disse lá: lembrai-vos da mulher de Ló, para que hoje eu e você não venhamos fazer o que ela fez. É um alerta que o Senhor vem nos dando. E Ele vem nos mostrando que nós temos que fazer como Ele ordena que devemos fazer. Aqui ainda Ele nos diz, no 17:28, Ele diz assim: como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se... Aqui eu entro na mensagem. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Isso é fato. Isso é fato, irmão. Não é conto. Aí você pode dizer assim: mas missionária, há muito tempo eu escuto isso. Eu também desde pequenininha, desde quando minha avó me levava para a igreja, eu ouvia dizer: está terminando, o tempo está terminando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ah, no ano de 2000, o mundo se acaba. Está todo mundo com medo de que ia acabar em 2000. E hoje nós estamos já em 2020. Mas os sinais são evidentes para aqueles que crerem. Os sinais são óbvios, irmão. Nós estamos passando cada vez mais, os sinais estão vindo. Nós estamos aí. Uma nova pestilência que está atacando. Tal do coronavírus, né? Eu já disse ao Senhor, nas minhas orações: como tu fez, Senhor, no tempo de Moisés, o Senhor mandou selar nos umbrais com sangue, passa na porta de cada fiel seu. Porque tu és o mesmo Deus de ontem, tu és o Deus de hoje. E eu creio para aqueles que te servem, Deus, o Senhor não vai permitir. Mas a gente está vendo. Nós vimos há pouco tempo, lá na Austrália, fogo consumindo tudo. Agora está aí uma nuvem de gafanhoto, né? Já está no Paraguai, perto daqui do Brasil. Irmãos, então são coisas que o Senhor vai mostrando. Ele falou que Ele daria os sinais. E nós estamos vivendo. Quando o Senhor nos chama e nos convida, é quando Ele diz que a mesma coisa acontecia naquela época. Eles bebiam, comiam, nós também. Nós bebemos, comemos, plantamos, trabalhamos, vivemos a nossa vida todo cotidiano normalmente. Mas eu e você que conhecemos essa palavra, nós sabemos que o nosso tempo aqui ele é curto, ele é pouco.
Não importa que se eu viva 100 anos aqui, é muito pouco para o que Deus tem na eternidade para mim e para você. Isso aqui é passageiro. Aqui é uma escola, eu vejo uma escola onde nós aprendemos a servir um pouquinho a Deus. Onde aprendemos um pouquinho dele. Onde estamos aqui pela missão que Jesus se propôs de nos salvar. Porque se estamos aqui, porque se somos salvos por Jesus. Nem por Deus nós somos salvos, irmão. Deus nos salva. Quem salva é Jesus. É tanto que a sua palavra fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se não reconhecemos primeiramente a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não somos salvos. É isso que o Senhor nos traz, e Ele nos fala que nós precisamos entender as ordenanças de Deus, aquilo que Ele nos instrui e aquilo que nós temos que fazer. Mas Jesus é Deus, eu sei que Jesus é Deus. Mas na missão dele, a missão dele foi de vir nos salvar. Desde antes mesmo da criação do mundo já era a missão de Jesus. Assim como hoje é a do Espírito Santo, nosso Consolador, que se faz presente, faz morada em mim, faz morada em ti. Eu olho para ele e falo, Senhor, o que tu acha em mim? Onde o que tu acha em mim que te agrada alguma coisa? Porque se eu for olhar para o que tu és, eu não sou nada, eu sou miserável. Mas ele acha graça em mim. Ele me chama. Tu és preciosa para mim. Foi eu que te chamei. Sou eu que te capacito. Irmãos, é algo assim que eu fico assim, eu falo, Jesus, tem hora que eu penso assim que eu vou enlouquecer, porque quando eu olho para o Senhor e vejo quem eu sou, é de a gente não entender essa misericórdia, não é de entender esse amor, de tão falho que somos, e Ele nos ama de uma maneira tão preciosa. De uma maneira tão tremenda que nos constrange, que nos envergonha por esse amor. E ele diz para a igreja dele nesta noite: eu os amo. Os comprei com preço de sangue. Não foi por prata e nem com ouro, labaxarai, cantoramanai. A cada um de cantoramanai, o Senhor tem algo em particular. Tem hora que eu estou andando, porque eu converso com ele o tempo todo, viu, irmãos? Eu estou na rua cantando e estou conversando. Aí eu falo assim, Senhor, eu estou aqui conversando com o Senhor. Quantas pessoas não estão conversando contigo agora? Não está escutando todo mundo? Como é que o Senhor consegue saber quem é a voz de cada um de nós? E é o que você está conversando no pensamento, porque se você acaba senão o povo está louco, vai levar lá para o frango. Né? Mas ali você conversa. Você já pensou, irmão, quando da noite ou de madrugada que você dobra o seu joelho, quantas milhões de pessoas estão falando com Deus? E ele diz que ele sabe onde é meu endereço. Ele sabe onde eu moro. Ele conhece o meu CPF. Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Ele sabe. Aleluia! Esse é o Deus grande que nós servimos, irmãos. Mas ele, decante uramanai, ele nos fala algo, irmãos. Como ele lembrou aqui da mulher de Ló, ele também traz um lembrete para nós nessa geração. Quando ele disse lá em Ezequiel, não me engano, Ezequiel 3, ele fala do atalaia. E ali ele fala, Ezequiel, que ele tem que pregar para os justos e os injustos. Não pensa tu que tu tem que pregar só para o injusto, não. Tu tem que pregar para o justo também. Porque Deus me trouxe aqui para falar, foi contigo, foi comigo. E ele nos diz que se eu ver um justo cometendo algum erro, eu tenho que chegar até ele e dizer, meu irmão, com amor, viu, irmãos? Meu irmão, dentro da palavra, isso que você está fazendo está errado. Se ele aceitar, amém. Mas se ele não aceitar e continuar no erro,
o Senhor não vai requerer mais o sangue dele na minha vida, não, porque eu fui lá e falei. Mas se eu compactuar e eu não falar e aquele irmão morrer e perecer, o sangue vai ser cobrado de mim. Olha que coisa séria é essa, irmãos? Aí muitas vezes a gente fala assim, o irmão conhece a palavra. Não vou lá não, ele sabe, o problema é dele. Se Deus mandou tu ir, tu vai. Tu vai, tu abre tua boca e tu fala. Porque o tempo é de abrir a boca e é de falar, irmãos. Se tu conhece a palavra de Deus, tu sabe o Deus que tu serve. E se tu tá vendo que teu irmão tá indo para cair num buraco, tu vai permitir? Tu pode até permitir, agora Deus vai querer de ti. Assim como ele fala também que nós temos que ir pregar para o ímpio. E se eles não aceitar, ele não vai requerer o sangue de mim. Mas se ele aceitar, bom para mim, bom para ele, que ele vai ser salvo. E eu fiz a minha missão. E não vai subir o sangue dele sobre a minha cabeça. Então as coisas de Deus é muito séria. Por isso que a mulher de Ló não podia olhar para trás. E aí o Senhor diz para mim e para ti, não olhe para trás. Não olhe, irmãos. O Senhor não se agrada de quem olha para trás. Se o Senhor confiou uma missão, mesmo que você olhe e se sinta incapaz. Irmãos, você está vendo isso aqui? Eu chorava. Eu falava, Deus, porque o que eu leio é como se fosse grego. Porque eu só compreendo as histórias como eu já ouvia falar e ser contada quando criança. Por que que eu leio, Senhor? E tudo que eu leio para mim é grego. Mas eu me via como você aí, eu falava assim no meu coração, um dia eu vou pregar a palavra de Deus. Só que eu lia e eu não entendia e eu chorava. Meu filho se converteu com 12 anos e ele chegava assim, antes de um mês, o menino chegava para mim e falava assim, mãe, lá em João, então, assim, falava assim. Eu falei, mãe, como é que tu sabe disso? Ele, mãe, Daniel, me ensina. Ele, não é assim não, mãe. Eu falava, Deus, tu não me ama, não? Era desse jeito, irmão. Tu não me ama, não, Senhor? Eu quero tanto, eu tenho tanta sede da tua palavra. Por que que eu não aprendo? Eu chegava para minha cunhada e falava assim, moço, será que eu não vou aprender? Por que que eu não aprendo? Eu tinha muita vontade, eu tinha muito desejo. Eu não entendia. Eu lia, via a história, mas eu não tinha o profundo. Aí quando eu via alguém pregar sobre aquilo, eu falava assim, mas eu li isso aí, por que que eu não vi isso? Isso não é para mim. E muito tempo eu clamei chorando aos pés do Senhor. Quando ele disse que eu ia para a escola bíblica, eu ia mesmo. E vou. E foi na escola bíblica muitas coisas que o Senhor me ensinou. Tudo que o Senhor tem para nos ensinar, irmão, está na casa dele. Eu só perco um culto se eu não puder ir mesmo. A chuva não me impede, nada me impede. Está minha irmã, que ela me conhece, ela sabe. Não me impede de eu ir para a casa do Senhor, porque é nos pés dele que eu aprendo. E um dia conversando com umas irmãs, a gente conversando, elas começaram a rir de mim. Eu comecei a perguntar, o que é que vocês estão rindo de mim? O que foi que eu fiz? Ela falou, você acabou de pregar. Eu, o quê? Tu não disse que tu não entende da palavra? E tu pregou para nós agora. Aí eu falei, agora eu quero. Agora eu quero. Não sei muito não, mas o que eu sei é o que Jesus me ensina. Eu já falei para ele que eu não quero aprender de homem, eu quero aprender dele, como ele ensinou para Paulo, ele também pode me ensinar. Não foi ele que ensinou para Paulo, pastor? Lá no Monte Sinai. E como é que ele te ensina, irmão? Você quer que ele? Não, através dos homens dele, que eu sei que é homem de Deus. E juntinho com ele na palavra. Então, se o Senhor te deu uma missão, seja qual for, irmãos. Eu tenho até que tempo, pastor? Eu comecei limpando a casa do Senhor, não sei porque que ele está mandando falar, mas eu vou falar. Eu comecei limpando a casa do Senhor. E foi uma luta. Você já viu o inimigo lutar para tu não limpar a casa? Pois tinha. Não me entregavam a chave. Eu descia para ir limpar. E era uma lambança, voltava com balde, com rodo. E não conseguia limpar a casa do Senhor. Um dia eu falei, Deus, eu não aceito isso não. Eu só quero limpar. Eu não estou pedindo para mim ser levita. Eu não estou pedindo para mim ser pastor. Eu não estou pedindo para ser nada. Eu quero só limpar a tua casa. Mas Deus bota a gente no deserto. É no mínimo.
E quando eu tive a primeira oportunidade de pregar, e um dia eu limpando, lá o salão era mais ou menos, um pouco menor que esse, não era Márcia lá no Coração, mas era bem amplo. Tinha umas 60 cadeiras dessas, assim, irmãos. Toda quarta-feira eu lavava tudo. No começo tinha alguns irmãos, depois cada um deu trabalho, eu fiquei sozinha. Eu lavava tudo sozinha. Teve um dia que eu limpando assim um pouco, eu falei para o Senhor, dia Deus, eu não me achar mais digna da tua casa, tu também não deixa eu pregar a tua palavra. Porque tudo que o Senhor nos dá, irmãos, de quem fica na porta, de quem limpa um banheiro, de quem te serve um copo de água, é honra. É honra de Deus. É honra. Não pense ti que é só quem pega um microfone, ralabá, xarai, manai, cante, uramanai, que muitos querem, almejam estar. Irmão, tu não sabe o quanto é duro estar aqui. Essa semana a pressão foi lá para o alto. Eu falei, Deus, eu vou estar lá. Hoje eu não estava bem, eu falei, eu vou estar lá. Pegamos o carro do aplicativo, o cara está começando hoje, não sabe... Não tinha dado onde. Ele, moça, onde é que é? Eu falei, mas tá aí, eu passei o endereço, eu não peguei o endereço, não. Não. Eu falei, não, Pascajá, eu sei onde é. Eu falei, então, bora, moço, bora. E Deus trouxe e deixou a gente aqui na porta. Para a glória de Deus. As investidas são grandes, irmãos. Mas a gente tem que entender que a gente começa a valorizar no pequeno. E o Senhor te